Think Tech está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje aqui com a Positivo S+, a gente vai falar um pouco do impacto da inteligência artificial generativa no dia a dia do profissional de comunicação. E comigo sempre aqui é a Estela, participando da abertura do Think Tech. Tudo bem, Estela? Eu tô bem, obrigada por perguntar. Pois é, como eu anunciei, a gente vai falar de como a IA afetou a vida dos profissionais de TI. Você acha que impactou muito, hein, Estela? Acho sim. A inteligência artificial generativa revolucionou o trabalho de tecnologia. Ela atua como um copiloto essencial. Ferramentas automatizam códigos e testes e acabam eliminando o trabalho braçal. Isso é excelente, já que eleva o desenvolvedor a um papel mais estratégico e criativo. Ou seja, mexe também no perfil do profissional de TI, né? Exatamente. O uso de inteligência artificial exige maior rigor crítico do profissional de tecnologia. A dependência cega da IA ameaça a segurança dos sistemas. Bom, vamos começar. Para o papo de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui a Cláudia Mardegan, que atua numa empresa que você certamente conhece, Zé Delivery. Ela é diretora de tecnologia, produto e design, em 3 áreas cruciais, né, para uma atividade como é a atividade do Zé Delivery, né, em que tecnologia ali é a espinha dorsal, né, da operação. E, Cláudia, é um prazer enorme ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Obrigada pelo convite, Cássio. O prazer é todo meu. Vamos lá. Cláudia, você está no mercado de TI, né? A sua origem é design, o que é muito interessante. Quer dizer, a origem é tecnologia, você foi programadora, depois entrou no mundo do design no exato momento em que o design ganhou uma importância gigantesca nas empresas, porque ele mexe no ponteiro de negócios, né? Antigamente, a gente pensava muito no design, não que ele fosse assim, mas a gente pensava nele como um enfeite. Eu posso fazer uma coisa funcionar sendo bonita ou sendo feia, e o design entrava para faz dar certo sendo bonito. A partir de um certo momento, a gente começa a entender que não, que o design muitas vezes deu certo pelo design, porque ele também influenciou a jornada de quem está ali, né? E assim você pegou essa evolução do mercado com design e tecnologia caminhando muito lado a lado com o core business, né, das empresas. Só que aí entrou um outro player, né, um outro elemento na brincadeira, que é a inteligência artificial generativa, né? Então eu queria te perguntar isso, né? Como é que impactou a IA? Porque o designer, como você foi júnior em algum momento, e o Uhum. TI, como você foi uma júnior em algum momento, tinha certas funções que hoje a gente vê a IA fazendo e fazendo bem, né? Desde que bem comandada, bem alinhada ou bem dirigida por prompts bem feitos, né? Então eu queria te perguntar, como é que a IA mexe na carreira dos profissionais, especialmente aqueles que estão chegando ao mercado agora em design, tecnologia e por aí vai? Desculpa pela pergunta longa. Não, já começou começando, porque só nisso daí já dá para ser o podcast inteiro É isso para aí. falar. Mas acho que a primeira coisa, só dando um recap, assim, as áreas mudaram muito e vão continuar mudando. Então, se a gente pegar a história de design, por exemplo, lá atrás era muito voltado a design gráfico, que era bem visual, revistas, etc. Aí a gente passa de design para design de webmaster, não sei se vocês vão lembrar desse termo, né? Pô, Entregando a idade, então você começa a fazer o design e codar um pouco e fazer aquilo ser um pouco funcional, mas ainda é visto pelo mercado como uma maquiagem, só que digital. E aí a gente começa uma transição de carreira dessa galera para uma área de experiência. E aí design deixa de ser só visual e coloca o consumidor no centro da discussão e pensa como que a gente trabalha a redução de fricções e a resolução de dores para gerar valor. Então, quando a gente olha a tecnologia, eu vejo que a gente vem passando por esse processo de adaptação a transições também, né? Deixou também de ser o webmaster que também codava, aí vira especialista numa linguagem, e aí agora aprende a usar isso ao seu favor, tirando os processos do dia a dia que são chatos de serem feitos, a automatização de teste, etc., e podendo usar a IA ao seu favor para, de fato, fazer o que você gosta e trazer mais efetividade na sua performance. Mas o ponto é que
isso fez a barra do mercado mudar muito. Então, assim, antes era muito mais fácil uma pessoa júnior entrar no nosso mercado de trabalho. Ela não precisava ter experiência em trabalhar em outras empresas, ela precisava ter conhecimento básico para tocar coisas que eram operacionais. Então, até fazendo um depara, eu preciso saber fazer um HTML aqui para funcionar. Uhum. Agora, com a IA, ela vai operacionalizar isso para você. Código simples, ela faz com uma boa efetividade. Então, esse profissional que é júnior, não dá mais para ele saber só fazer isso. Ele vai ter que elevar a barra é muito difícil um júnior entrar, então ele já vai ter que entrar quase como um pleno, né? E aí um pleno sem a experiência do mercado. Então eu acho que as pessoas elas têm que estudar muito mais. As empresas acabam reduzindo muito as vagas júniores por entender que aí ela consegue suprir essa necessidade de ter alguém ali fazendo o trabalho operacional. E isso vai gerar para a gente um problema de médio e longo prazo na hora que a gente precisar ter mais profissionais sêniors, a formação, né, a passagem dessa galera para se formar até chegar num sênior se eu tenho menos gente entrando no mercado. Então, acho que a gente está num momento que o mercado está muito sólido, de pouca gente entrando e a galera aprendendo a usar ainda, porque a gente ainda está numa curva muito inicial de IA. Aprendendo a usar e, ao mesmo tempo, com a dificuldade de entrar, né? Então, acho que sem cair nessa questão aí de discurso genérico, tem o lado da empresa também de, putz, a gente precisa usar IA, a gente precisa lançar um chat, a gente precisa automatizar tudo isso, a gente precisa ter um aplicativo, eu preciso melhorar a performance do time. Mas a pergunta mais importante que eu acho que o profissional ali deveria estar fazendo também é o que que eu, como humano, consigo fazer que a IA ainda não consegue? Então, assim, qual que é o problema real que eu preciso resolver? Seja um problema de negócio, um problema operacional, e como que eu vou testar isso? Então, a IA, ela vai te dar muitas informações para você conseguir fazer a tomada de decisão. Mas o racional por trás, tipo, resolver a dor real, dizer se aquilo foi fácil ou difícil de usar, conseguir gerar confiança, tá integrado no processo do todo. O que a gente falou no começo, né, sobre silos e gerar confiança das outras áreas para implementar um processo, uma feature, exige muito esforço humano que a IA não consegue fazer. Então, eu acho que a diferença dos profissionais de hoje é que tudo que é operacional é escalável com IA. Mas não necessariamente o que a IA está te dizendo para fazer é a melhor forma ou é o melhor caminho, ou se você só implementar, está resolvido. É a mesma coisa que eu falo assim: me faz uma análise dessa imagem. Aí ela vai te fazer uma análise, só que ela não tem todo o contexto. Ela pode te entregar um resultado que não é verdade. Ela pode não saber que tem algumas coisas que não estão tagueadas no fluxo. Então, se a pessoa leva ferro e fogo que a IA está gerando para ela, isso é um baita de um problema. E aí eu posso até trazer exemplos, né? Dentro do processo das empresas que eu converso no dia a dia, obviamente está uma corrida muito grande sobre quem vai usar mais IA. Não vou entrar no mérito agora da gente falar dos benefícios, custos e problemas Uhum. disso, mas é mais ou menos o que o design passou. Então, assim, a empresa que mais tinha design era a empresa que, na teoria, poderia ter mais investimento porque ia trazer mais resultado. Então a empresa que tem mais uso de IA, ou que mais domina IA, ela vai se sair na frente no time to marketing comparado com as outras empresas, porque ela vai ter mais performance, vai automatizar mais coisa e vai trazer mais resultado. É mais ou menos a mesma analogia. E aí a gente começa a cobrar os profissionais, falando assim: ó, quantas linhas de código que você fez que foram geradas por IA? E essa eu já vi sendo muitas e muitas vezes um KPI. Aí você pega um profissional júnior e fala que 90% do código dele tem que ser gerado por IA. O que que você acha que vai acontecer? Ele começa a não prestar nem atenção no que ele está fazendo, né? Ele nem sabe o que foi gerado, né? Não sabe o que foi gerado. Aí você vai ter um KPI incrível, do tipo, nossa, meu time coda 90% com IA, melhorei muita performance, devo estar entregando um monte. Na verdade, o que você está entregando um monte é bug, é instabilidade, é problema. Porque a IA está gerando um monte de coisa que aquela pessoa não sabe se é a melhor solução.
que aquilo vai gerar de impacto, e aí não consegue nem tomar decisão em cima. Então, acho que a diferença dos profissionais, seja de design, de tecnologia ou até de produto, primeiro, a gente está muito incipiente, está todo mundo no mesmo barco, então a gente ainda tem a oportunidade de ter tempo de aprender a mexer com a IA. Daqui a pouco essa curva já vai estar muito grande. Já vai ter que entrar sabendo fazer muito bem. Mas está na hora da gente aprender a tomar as decisões entendendo o racional do uso da IA. E as decisões serem nossas e não a gente jogar a decisão para a IA em si. Então, mas é que eu estou pensando aqui, é que assim, você tem, embora seja uma líder jovem, né, você tem uma trajetória, né, já sólida, né, você já vivenciou muita coisa. Então é muito fácil para você, para mim, para muita gente que está ouvindo a gente entender o que você está falando, né? Por quê? Porque criou projetos, codando ou não, de TI ou não, Uhum. e viu o mundo antes e depois da IA, é aí que eu queria chegar. Você entende o É. mundo antes e depois, então você tem muito discernimento disso. Fala, putz, será que esse projeto, será? E às vezes é engraçado, você está num Claude da vida lá, ele te dá um caminho, você desconfia, fala, você faz uma pergunta, você vê que ele é bipolar, né? Assim, bipolar não, ele é inseguro. Ele fala, não, você tem razão, eu vou seguir então o caminho que você está falando. Quer dizer, ele não tinha convicção nenhuma do primeiro caminho, né? Então a gente que já está na estrada antes da IA tem discernimento para entender isso. Mas essa molecada que chega, será que tá? Como é que está chegando? Não será que nada? Como é que está chegando na tua visão? Porque você deve lidar com o pessoal mais novo. Ele não tem esse discernimento. Ele não viu o mundo antes, né? Ouviu muito pouco o mundo antes da IA. E eu fico até em dúvida se as faculdades, né? Se os professores das faculdades muitas vezes têm a vivência, né? Não tem nas Porque faculdades, tá? Porque hã? tudo precisa ser aprovado pelo MEC, então demora até isso de fato Demora. E o 100% professor é um aprovado. cara de carreira. Eu sei que você tem curso de liderança, Uhum. tudo, mas é diferente o seu curso. O seu curso vem grande parte do que você vivenciou, do que você viu os outros vivenciarem, do que você estuda. O professor, muitas vezes, é só o que ele estuda. E não estou aqui, pelo amor de Deus, criticando o Acadêmico, professor, nada. acadêmico. Uhum. Mas vai faltar para o professor essa coisa do, olha, no mercado, cara, você vai ter que ter certo jogo de cintura ou certas habilidades que você não está. Então, a minha pergunta para você é essa: como é que está chegando esse novato, né, para esse papel, né, orientado a fazer o que a IA já faz? É um pouco do que eu falei, né? As pessoas chegam sem construção do pensamento crítico. Então acaba usando a IA para tudo e com prompts genéricos. Poucas pessoas, de fato, vamos falar a verdade, poucas pessoas sabem usar a IA. Usar a IA da forma certa, menos ainda. Tem até um gráfico, depois eu vou te mandar no WhatsApp, é bem legal, que ele mostra assim, quantas pessoas no mundo já estão usando o ChatGPT, quantas pagam e, tipo, quantas de fato geram valor com isso. E aí, às vezes, a gente Uhum. também entra numa pira do, meu Deus, eu tô pra trás, porque eu não sei IA e porque tá todo mundo fazendo com a gente, não sei. É 1% da população mundial sabe, de fato, lidar com a gente e usar isso ao seu favor. Então, assim, é muito pouco. Claro que isso vai aumentar exponencialmente, mas isso também tem custo, não é acessível para Será que tanta vai? gente. Será que vai aumentar, Cláudia? Eu acho que vai, mas não numa proporção. É que assim, eu acho que É, não voltar para trás. As pessoas vão aprender a usar, mas o custo disso ainda é muito alto. A partir do momento que os custos reduzirem, as máquinas conseguirem rodar, esse é um problema que a gente tem enorme. Não adianta eu, como empresa, tá cobrando a galera de usar IA e saber usar IA e o computador travar, porque não tem memória para rodar duas IAs ao mesmo tempo. Então, assim, hoje não é uma questão acessível para tanta gente, principalmente para quem está começando, que já exige um investimento muito alto. Mas está faltando a questão do pensamento crítico, de você conseguir ter esse então, repertório. não queria te interromper, mas eu queria só pegar esse ponto que você falou. Tokens vão ficar mais baratos, processamento. A gente sabe que isso vai mudar. Sim, Tá? Quero só, não queria te interromper, queria só jogar uma vai. pimentinha no que você está falando para você completar o teu raciocínio. Isso eu não tenho dúvida que vai acontecer, é só ver a evolução nos últimos 4 anos e se você nem fazer uma projeção
é, faz uma projeção, né, uma progressão aritmética para frente, você vê onde a gente vai chegar daqui a 4 anos. Não tem dúvida de que isso vai. Agora, o problema é o outro ponto que você trouxe, que é o pensamento crítico. Cláudia, a gente está usando o Google há 20 e poucos anos, né? 20 anos, né? Uns 20 anos. Às vezes, quando você ensina alguém a botar aspas numa para procurar um Muda a termo vida. certo, ou botar o mais, o menos, o ponto e vírgula, nossa senhora, que isso? Faz 18 anos que isso está no Google desse jeito, né? Tem Uhum. gente que não sabe fazer uma busca no Google. Ah, você é de tecnologia da família. Deve ter gente na família, e não estou falando, né, do pessoal mais velho, que muitas vezes tem dificuldade. Não, estou falando de gente que deveria ter habilidade. Cláudia, me ajuda. Você fala, cara, essa é uma funcionalidade básica do Google ou do Gmail. Será que não é essa a trava? Desculpa ter cortado teu Sim, raciocínio, mas eu mas, queria mas botar eu essa acho que pimenta aí. é isso, é tão novo que às vezes nem a gente ainda sabe fazer. Dentro da Ambev, a gente teve um investimento alto em pessoas para trazer a transformação de mindset para esse momento. E entendo que a maioria das empresas também não está fazendo isso. Não é só você, como empresa, chegar e falar assim: ó, galera, a partir de agora todo mundo usa IA. Tá aqui. Primeiro que o tá aqui é caro a licença. Tudo bem que a gente falou que lá na frente vai. Mas não é só dar na mão do colaborador a ferramenta para usar. Você pode dar a Uhum, mão de um Google na ferramenta na mão de uma criança e ela vai falar: tá, o que que eu faço com isso? E não precisa nem do aspas. O que que eu faço por isso? Por onde eu começo? A gente tem muitos mecanismos dentro das IAs para setar o que que ela vai trazer de resultado para a gente e ela ser mais crítica e dura. Então a gente até brinca. Eu tenho uma pessoa no meu time, a gente montou uma squad só de IA. Então ela é uma squad que ela não tem dev, é uma squad para a gente testar coisa e ver se a gente consegue fazer mais rápido. É basicamente testar MVP, né? E aí, isso funcionando, vai para um time que de fato vai trazer aquilo de uma forma escalável e com segurança da informação, porque tem muita vulnerabilidade quando a gente fala de vibe code. E aí, uma coisa legal é que. Peraí, a memória de grávida tá meio ruim, eu esqueci do que eu tava falando. Lembrei. Gente, pra quem não sabe, eu estou grávida de 7 meses e às vezes eu tenho lapsos de memória, então assim. Acontece com frequência em mulheres grávidas. E aí, esse menino, ele pegou e ele falou assim, cara, o Cursor, que é a ferramenta que eu uso, tudo que eu pergunto, ele fica lambendo o ego, assim, ele fica, nossa, você está certo, eu deixei isso passar, como você é incrível que você uhum, viu esse ponto e eu não vi. E ele falou assim, eu quero algo mais pragmático, eu quero algo que me critique. E aí ele foi nas configurações do Cursor, assim como você pode fazer isso em qualquer IA, seja no Cloud, seja no ChatGPT, no Cursor, enfim, em qualquer lugar. E ele configurou para a IA ela ser mal educada com ele. Durona. Dura, como se fosse assim uma liderança das antigas, que era super rígida e falava sem filtro. Então, ele faz alguma coisa errada e a IA vira para ele e fala assim: Mas você é burro ou o quê? Tava na cara que não era assim. E aí para ele isso super funciona. Ele acha super divertido, ele começa a gargalhar do tipo, cara, olha como ele tá falando comigo, olha como que eu não vi isso. Mas ela coloca um filtro de não vou falar que tudo é incrível, porque a primeira resposta é sempre, nossa, porque você está certo, você está no caminho. E aí isso traz uma falsa sensação de que o resultado do que ela está te trazendo é o melhor caminho. Então, não Uhum, necessariamente você precisa configurar ela para ser rude contigo, mas você pode falar assim, olha, a partir de agora você pode, a gente seta padrões, né, do que a IA vai fazer. Então, por exemplo, a minha eu viro e falo, ó, eu quero que você seja uma pessoa honesta, sincera, e que passe confiança nas suas mensagens, porém que seja friendly, amigável e, e o seu cargo é tal, na empresa tal, então se comporte como um diretor, dando um feedback estruturado, trazendo contexto. E aí, quanto mais coisa você fala para IA, mais contexto ela tem, mais rico vai ficando a resposta. E mais próximo do uhum. que você responderia também vai ficando. E aí você vai tirando um pouco desse filtro que você falou de sensação de. Caramba, eu vou testar hoje esse negócio
Eu uso muito o Claude, você cria projetos lá, tá cada vez mais legal, né? O ChatGPT também tem projetos e tal, mas ele você dá o contexto, dá as premissas, né? Mas adorei essa coisa do pode me xingar de volta, porque eu xingo às vezes, né? Fala, porra, cara, não posso E nem aí falar o que eu falo. a galera também não entendeu muito, tipo, onde usar a IA, né? Então, assim, ela é muito boa em sintetizar grandes volumes de dado, encontrar padrão, reduzir trabalho operacional, acelerar a análise, gerar hipótese, personalizar algumas experiências e democratizar conhecimento que antes estava restrito a uma área de especialistas. Então, tipo assim, cara, eu não sou a melhor pessoa de dados da empresa. Antes, tudo eu tinha que pedir para um time de dados fazer a análise para mim. Agora, se eu tenho dash, se eu tenho print, eu posso pedir para ela fazer algumas análises e isso me democratiza a informação. Mas o ponto é, você sabe onde está o dado? Você entende a ferramenta? Você conhece a metodologia que foi feita? É Você isso aí. consegue ter um apoio de uma área especialista antes de divulgar o resultado que está ali para ver se está certo a análise e a interpretação? Você consegue tirar o viés e fazer as perguntas certas? Porque o grande sucesso da IA é o que você pergunta e o como você pergunta. Uma coisa é eu perguntar assim: por que que as pessoas estão consumindo mais Brahma hoje? É uma pergunta que não tem muita informação. A outra eu posso trazer todo um contexto, falar, olha, nos últimos anos a gente vê um crescimento de penetração nessa categoria, Tem nessas esse regiões, dado daqui e com tal. esses dados aqui, com esse público. Ao que isso se deve? As respostas vão ser completamente diferentes. Sim, E aí as análises vão ser diferentes. E o meu posicionamento como quem vai compartilhar essa informação deveria ser diferente. sim, Então, acho que quando você fala do uso de IA, de como essa galera tá chegando, acho que as pessoas ainda não sabem usar. E acho que eu concordo. até me coloco nisso assim, não sei se eu sei usar o suficiente como eu deveria saber. Então, acho que para quem tá entrando, tem que ir muito atrás ainda de curso, treinamento, tentativa e erro, testa muitas vezes, tenta criar projeto pessoal. Porque o uso te leva à perfeição, né? A prática te leva à perfeição. Aí vai cair numa característica humana, que é curiosidade, né? Que essa também tá um grande desafio de despertar curiosidade. Mas você tocou num ponto, você falou de vários aspectos aí, e eu queria dar um zoom num ponto, que é a segurança, né? Você mencionou brevemente, mas eu queria agora clicar nesse ponto e cavar um pouco mais nele, né? Que é essa coisa de ganho de produtividade que você trouxe, né? Então, pegando até o caso assim de uso mais geral dentro de empresas, né? Uhum. Alguns vão usar melhor, outros pior, outros vão ser mais sêniores, outros nem tanto, tal. Mas todo mundo cai na questão de segurança, né? Como é que você acha que deve fazer um balanceamento, uma combinação boa entre produtividade e segurança? A gente falou um pouco disso no dia que a gente se conheceu para falar É, do podcast. E aí, isso depende muito do tamanho do risco que você quer correr, eu acho, né? É diferente uma empresa que tem uma base de milhões e bilhões de consumidor, onde qualquer risco e vulnerabilidade pode trazer um prejuízo gigante, de uma startup que está começando e que a base é pequena e que ela pode sofrer um risco maior. Ou, minimamente, de você conseguir fazer o teste dessas ferramentas num ambiente controlado que não vai ter acesso a esses dados sensíveis. Porque tem muita coisa, assim, que dá pra gente acelerar com a velocidade de, da IA e gerar isso com vibe code, coisas simples que, tipo, sei lá, são mais front-end do que back, até mesmo com back-end, mas que não necessariamente aquilo vai ser escalável para o Brasil inteiro para milhões de consumidores. E aí, a gente já viu alguns casos de empresas onde lançaram isso, teve a vulnerabilidade, teve dados dos consumidores vazados, e isso volta para o que a gente falou da confiança. Então, uma vez que tem a quebra de confiança, você vai ter um trabalho e um custo muito maior para trazer boa. essas pessoas de volta. Se eu sou uma empresa pequena que eu posso correr o risco, eu vou testar muito mais rápido diferentes tipos de IA, softwares, ferramentas, tudo que está surgindo, para ver o que elas geram de valor de uma forma mais rápida. Porque, assim, por dia, a quantidade de mensagens que eu recebo no LinkedIn falando, Cláudia, trabalha na empresa X, a gente está com uma IA agora que faz isso, 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 e a gente já testou nessa e nessa empresa. Você não quer conversar para a gente ver como que a gente ajuda vocês? Então, assim,
também está nascendo um novo mundo de muitas empresas nascendo baseadas em AI, né? E é isso. Se você é uma grande empresa, você vai ter que ter guardrails, você vai ter que ter um ambiente controlado, mas você não pode não testar, porque senão você vai ficar para trás, assim como foi com. Eu passei muito transformação digital na minha vida, né? Então, eu trabalhei na editora Globo. Naquela época, estava chegando os devices digitais no Brasil. Então, iPad, iPhone, os primeiros devices interativos. E num primeiro momento, muita gente era contra. E falava: não, eu não quero perder o papel, a essência, o cheiro, a textura. E demorou para a empresa conseguir fazer a transformação na cabeça das pessoas que estavam ali de que aquilo era um caminho sem volta. E que elas iam ter que adaptar o processo delas a usar a tecnologia. Quando de fato isso conseguiu ser feito, a indústria do gráfico já estava morrendo. Já tinha sido tomada pelos sites, por notícias mais em real time, por infográficos interativos, por um outro universo. Então, acho que a dificuldade das empresas vai ser muito menos capacitar, ter acesso a IA e budget, enfim, que a gente falou que a nossa visão aqui isso de fato vai reduzir. Mas o maior desafio não é a tecnologia, é o lado organizacional do mindset das pessoas para elas aceitarem que essa nova tecnologia faz parte. Meu marido é tech senior, né? Ele é gerente de tecnologia. E aí ele passou alguns meses em negação. Eu falava, não, porque a gente tá usando muito. E para isso, isso, isso. E ele, como deve, ficava pé da vida. Falou assim, que absurdo. Isso não pode substituir o trabalho de um desenvolvedor. Sabe quantos anos estudou para, tipo, ter uma estrutura de padrão de código boa? Porque isso daí traz vulnerabilidade, vai trazer bug, vai trazer isso, vai trazer aquilo. Eu, tá, mas assim, não tem como você não usar. Então, o ponto é, como que você entende a IA, implementa lá no seu dia a dia, porque senão você vai ficar para trás, você vai ficar sem emprego. Quem não Uhum. sabe usar a IA para favorecer, usar o seu benefício, não vai ter oportunidade no futuro. Para mim, isso é muito claro. De saber usar. Não estou dizendo de você ser o especialista que faz tudo com IA, que só cria agente e que não sabe fazer mais nada. Mas é dentro do seu cargo, da sua função, como que você usa isso ao seu favor? E aí, de tanto eu falar, ele começou a usar. Hoje em dia, ele é o maior fã que existe do cloud. Ele fica feliz quando ele não usa tanto. E ele fala: olha, esse mês não consumi tanto meus tokens, eu resolvi os problemas. Mas tem coisa que ela faz que eu não preciso fazer, e aí eu consigo focar em resolver os problemas que eu precisaria resolver. E aí agora ele virou um promotor da IA dentro da empresa, nesse sentido de como que você usa ao seu favor, sem perder o seu conhecimento e sem ter o seu lado racional e crítico para questionar o que a IA faz. Então, eu acho que isso é. Eu uso adequado aí, né? Eu uso, acho que a combinação perfeita. É, e você tocou num ponto que eu queria trazer, que é a cultura das empresas, né? Você citou essa, né, na editora Globo, né? Eu venho desse mundo de comunicação, né? É típico de empresas de comunicação, não estou falando que são todas, mas é muito típico. É, você atacar a inovação com medo dela, por medo, é um Uhum, mecanismo de defesa, né? É, só que assim, isso é da cultura da empresa. Eu conheço uma empresa que assim, também desse meio, não vou falar qual é, porque estou meio crítico aqui, mas ela é a dona da verdade, né? Eu trabalhei já bastante com essa empresa e ela é cultural isso. Você vê nas lideranças, é provavelmente o cara que tem um perfil de dono da verdade, ele tem mais chance de ser promovido lá, né? É, então, quando você começa a colocar tablet, como você falou ano passado, e ChatGPT mais recentemente, eles vão achar um jeito de criticar, de bater, não sei o que e tal, porque confortável tudo que a gente contra. sabe. É isso. Tem gente que se abre, abraça personalidade de pessoas e de empresas, né? Agora, o que eu quero te perguntar é até que ponto você percebe, assim, no mercado, no seu dia a dia, pessoas que você conversa, empresas pelas quais você passou, que essa vamos dizer, essa avalanche de inovação não tem mais como evitar, né? Você pode até outro dia dava para você falar, não vou usar tablet, não usa tablet, a vida continuava igual. Hoje, você fala assim, não vou usar
IA, cara, você tem um problema. Você está batendo de frente com a realidade, e normalmente, quando você faz isso, a realidade vence, né? É Uhum. mais ou menos como pegar 30 anos atrás, alguém falar, não, eu não vou pro online, eu vou seguir analógico, É. offline aqui, porque o mundo é assim. Essas empresas morreram, né? Uhum. É, então, como é que você. Até que ponto a cultura da empresa está domando a IA, botando limites para a IA? E até que ponto, ao contrário, a IA está mexendo na cultura da empresa do tipo, você não pode mais me ignorar. É, mas é que eu acho que, novamente, tem um fator humano no meio para isso acontecer. Todos os lugares. Vamos falar primeiro sobre mudanças, né? Há pouco tempo atrás, no fim do ano passado, eu estava em Boston, no MIT, fazendo um curso de inovação. E foi muito engraçado porque no final o curso falava pouquíssimo de inovação e ele falava sobre como o ser humano reage às mudanças. E por Legal padrão, isso. a gente não gosta de mudança. Sim. A gente rejeita tudo que a gente não conhece. E aí, eu até estava falando disso com uma menina do meu time. Ela falou assim: Clau, eu vou fazer um teste A/B aqui e eu vou deixar as pessoas desabilitarem a versão B, porque ela é muito diferente. E eu falei assim: "É, pode dar então que o teste vai dar errado. Porque as pessoas estão tão acostumadas a usar a versão A que quando elas verem a versão B, por mais que ela seja às vezes melhor, mais fácil, a A já resolve a vida delas. E aí elas vão rejeitar, porque elas não vão criar mudança. Quantas vezes você atualiza o software porque você quer? Porque toda vez que tem uma atualização de software, você pensa, nossa, vai mudar tudo, eu não sei onde vai ficar as coisas. Você só atualiza um software, geralmente, quando você, assim, cara, não tem mais jeito, ele vai parar de funcionar, ou você é obrigado àquilo. A Então, gente estaria no Windows 95 até hoje, né? exatamente, por padrão, a gente rejeita tudo que a gente não conhece, e mesmo que seja melhor. E aí, essas mudanças, elas estão em todos os contextos da vida, seja com uma inovação, uma tecnologia, ou com algo que eu simplesmente não conheço e não domino, então eu vou ficar num ambiente que eu tenha segurança de É tomar isso as aí. decisões. Dói menos. E aí, por isso que a gente tem dificuldade com os stakeholders mais velhos, porque eles já estão muito seguros naquele ambiente onde eles estão, conduzindo a forma de liderar há 20 anos aquela área. E aí eles não vão, como aconteceu aconteceu na Hydrogazil, aconteceu em todas as empresas que eu já passei. Cara, por que que eu vou mudar se o que eu tô fazendo tá dando certo até agora? E é difícil pensar no que você não conhece ainda de futuro. Então, assim, pra que que eu vou usar tablet se nem tem tablet no Brasil ainda? Eu vou continuar fazendo revista do jeito que eu faço até agora. Não vou mudar. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é a mudança ela só dá certo se tem alguém grande na empresa que acredita muito nisso. Eu não passei em nenhuma empresa na minha vida até hoje onde a transformação digital tenha sido implementada ou a implementação de novas tecnologias tenha sido implementada sem o apoio de um grande sponsor, seja de um CEO, de uma VP, de um comitê de investidores que olha para aquilo e fala assim, cara, a gente não sabe. Geralmente é isso, né? A gente não tem resposta se isso vai para frente ou não. Então, eu não sei se A vai para frente ou não. Mas quando chegar lá na frente, se todos os meus competidores estiverem usando e eu ainda estiver começando, isso é um risco. Oh, Então eu não posso assumir esse risco. Eu vou ter que separar o investimento e vou ter que criar um cenário propício para que essa equipe comece o processo e a gente consiga medir se isso de fato traz resultado ou não. Para quando for a hora do time to market, eu saber se eu invisto ou não e o quanto eu invisto. Então, na Raia Drogasil, por exemplo, a gente tinha um estudo que, sei lá, até um ano X, só seria possível ter até 3.000 lojas físicas, porque senão você começaria a ter canibalização. O que que isso quer dizer? Fisicamente eu não tenho mais para onde crescer. Eu já estou em todo o Brasil, eu já estou a cada 1,5 km com uma rede da Raia ou da Drogasil, e se eu quiser crescer como companhia, não adianta eu abrir mais uma farmácia na mesma rua, porque o público vai ou na uma, ou em uma, ou na outra. sim. Qual que é a única forma de eu crescer? Digital. Ok, as lideranças da empresa não acreditavam tanto nisso, mas o CEO acreditava muito.
E aí, muitas vezes, quando a gente tinha as reuniões de board, comitê, Marcílio era um CEO incrível, assim, nesse sentido de empoderar e dar autonomia. Imagina todos os stakeholders falando, não, porque desse jeito não vai dar certo. Ele virava e falou assim, deixa os caras trabalharem, deixa eles fazerem do jeito deles. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles precisam fazer assim. A gente precisa investir sei lá, Que criar visão, um né? design Visão system. legal. Exatamente. E aí ele tá falando assim, a gente precisa criar um design system. Sendo que ele nem sabe o que é um design system, mas ele entendia que a área tinha necessidade, que a liderança da área pediu aquilo para automatizar os processos, trazer qualidade, etc. E aí ele dava poder para a área poder criar, executar, isso num ambiente seguro. Então, então vamos fazer isso, sei lá, só no site, só no aplicativo. Pô, começou a trazer resultado em venda digital. Antes a representatividade era tipo zero. Foi para 2%, foi para 4%, foi para 11%. Hoje em dia está em 30, 40% da representatividade da companhia o digital. E aí, aí é isso, tipo, se ele deixasse para investir só agora, provavelmente as outras redes de farmácia já teriam Provavelmente, se todo assim, isso provavelmente teria surgido uma rede só digital que teria comido sozinha esses 30, 40%, como a gente viu acontecer em várias indústrias, né? exatamente. E aí, qual que é o perigo? A empresa só olhar para processos antigos, decisões centralizadas, trabalhar isso em áreas isoladas, ou ter dados fragmentados, ou ter baixa autonomia, ou pouca clareza do que de fato precisa ser feito, dos objetivos daquela área em si, ou medo de experimentar. E aí para mudar isso, você precisa ter um sponsor grande. Você não consegue fazer isso sendo um diretor, assim, tem que ser acima disso. Tem que vir de um VP, de um CEO, de alguém que de fato queira mudar o direcionamento da companhia para testar e experimentar coisas novas. A tua resposta está clara. A cultura vence, né? Ô, Cláudio, eu passaria o resto do dia conversando com você aí. E te agradeço demais pelo papo maravilhoso, delicioso, né? Você tem uma junção ali de qualidades para uma entrevistada ou uma professora, que eu sei que você é muito legal, né? Que é o interesse, que é a facilidade de comunicação, que é a vivência, né? A curiosidade. Então, torna o papo muito, muito gostoso. Obrigada. E, inclusive, você faz mentoria. Vamos aproveitar e fazer um jabá, vai. Você faz você tem cursos esporádicos, já teve com mais frequência, e faz Uhum, mentoria também, não é isso? isso. Mas assim, como a agenda de uma executiva é bem cheia, as De uma mentorias, elas, grávida também. exatamente, mãe de dois, né? Elas são one-on-one, então assim, as pessoas me mandam Tá. mensagem no LinkedIn procurando, falando, Clau, te conheci no mercado, vi essa experiência, tô querendo me aperfeiçoar como executivo, ou como uma liderança, ou tô querendo sentar numa cadeira de liderança. Você tem tempo? E aí eu costumo olhar a agenda e são poucos os casos que a gente consegue, então, porque eu faço um por um e eu prefiro a qualidade do que a quantidade de acompanhar esse profissional, mas a pessoa tendo interesse ali, a gente vai tentando administrar. Então, quem Ótimo. O quiser. LinkedIn da Cláudia está na descrição aqui do podcast. Eu acho que se alguém tinha interesse e ouviu esse podcast, virou um suspect, no mínimo, aí, para você. Muito Legal, bom. muito bom. Cláudia, maravilhoso papo. Obrigado mais uma vez. As portas estão sempre abertas aqui para você, viu? Obrigada eu pelo convite, pessoal. Espero ter agregado um pouquinho para vocês aí.